Em 27 de maio de 1564, pouco depois das 8 horas da noite, uma enfermeira chamou Teodoro de Beza, não é, um dos grandes reformadores, junto com Calvino, Beza, Farel. Beza nasceu em 1519, morreu em 1605. A enfermeira chamou Beza com urgência ao lado da cama de Calvino. E é dito, descobrimos que ele já havia morrido. Não é? Ele escreveu mais tarde, não é? O amigo e companheiro no pastorado de Calvino. Ou seja, quando ele chegou à cama, Calvino já tinha falecido. E Beza diz, naquele dia, então, ao mesmo tempo, com o sol poente, né, com o sol se pondo, esse esplêndido luminar foi retirado de nós. E Calvino tinha 54 anos, exatamente a idade que eu tenho hoje. A gente nunca pode dizer que Deus não nos dá, que é o tempo que nos impede de fazer o que Deus quer, não é? Então ele tinha 54 anos quando morreu, apesar de ter sido usado por Deus para mudar o mundo de uma maneira incrível, não é? Então a morte de Calvino causou uma onda de choque em Genebra e por todo o mundo conhecido ali, não é? E Beza, ele escreve que naquele dia, naquela noite, na verdade, né, e no dia seguinte houve uma lamentação geral por toda a cidade, e todos lamentando a perda de alguém que era, sob Deus, um pai comum e um consolo para toda a igreja de Cristo. E até hoje, né, sua sombra está sobre nós. E ele registra que 2 dias depois toda a cidade se reuniu na catedral de Saint-Pierre para homenagear o seu amado pastor. Mas apesar da proeminência de Calvino, o funeral foi extremamente simples, sem pompa extraordinária. Mas o enterro de Calvino foi particularmente incomum. 18 anos antes de Calvino, no dia 18 de fevereiro de 1546, Martinho Lutero, o grande reformador, morreu aos 63 anos. E como era prática comum para os ministros, os restos mortais de Lutero foram enterrados dentro da igreja onde ele havia servido fielmente. E até hoje, então, seu caixão está no castelo, na igreja do castelo de Wittenberg, perto do púlpito, ali embaixo do púlpito, 3 metros abaixo do chão da nave. E o sucessor de Lutero, que foi companheiro também, reformador, Philippe Melanchthon, que nasceu em 1490 e morreu em 1560, também está enterrado ao lado de Lutero. Assim também William Farel, que convenceu Calvino a ficar em Genebra, né? E nasceu em 1589, morreu em 1565, foi quem realmente primeiro chamou Calvino a Genebra em 1536. Está também enterrado na catedral de Neuchâtel, onde ele passou os últimos anos do seu ministério. E quando esse amigo e sucessor de Calvino, Teodoro Beza, morreu em 1605, ele foi enterrado próximo ao púlpito da catedral de Saint-Pierre, a igreja genebrina, a gente pode dizer, na qual ele e Calvino ministravam juntos, e ele sucedeu Calvino. Mas os restos mortais de Calvino estão em outro lugar, não é? Em vez de ser enterrado em Saint-Pierre, o corpo de Calvino foi levado para fora dos muros da cidade, para um cemitério pantanoso e um cemitério para plebeus, né, chamado Plain-Palais, né? E com a presença de amigos íntimos, o corpo de Calvino foi envolto em uma mortalha simples, colocada em um caixão rústico e baixado à terra. E Beza escreve que a lápide de Calvino não estava lá, não é? Ele diz assim: como ele havia ordenado, exigido, não devia ser colocado nenhuma lápide no lugar onde ele fosse enterrado. E por que Calvino ordenou que ele fosse enterrado, ao contrário da prática comum, em uma sepultura sem identificação? Algumas pessoas especulam que ele queria desencorajar os peregrinos religiosos de visitar seu local de descanso, ou evitar acusações da igreja de Roma, né, que já existia, de que ele desejava veneração como um santo. Mas a resposta está em um lugar mais profundo do que isso, né? Eu diria que ela está na compreensão de Calvino da modéstia cristã. Quando a gente fala em modéstia hoje, na maioria das vezes
a gente quer se referir ao vestir-se, comportar-se de uma maneira a evitar impropriedade ou indecência. Mas a modéstia geralmente se refere à qualidade de ser despretensioso ou moderado na estimativa de si mesmo. Então, durante séculos, a igreja entendeu essa conexão. E quando a gente, como por acaso, fala sobre o vestido, o veste de homem ou mulher imodesto, não era simplesmente ostentoso ou sexualmente sugestivo. Na verdade, refletia uma ênfase exagerada na aparência, ou seja, que apesar de você poder cuidar da sua aparência, a maior ênfase da sua vida não deve estar na aparência externa. Como Jesus advertiu, a aparência externa pode mascarar a impiedade em Mateus 6,16. Você pode ser um sepulcro caiado, ou mascarar o orgulho, como está em Lucas 18,12. E é por isso que tanto as mulheres gentias convertidas em Éfeso, quanto todos os cristãos judeus mencionados em Hebreus, são estados a considerar como sua aparência externa se relaciona com a disposição do coração. Ou seja, uma obsessão por adorno excessivo pode ser evidência de autoimportância, como está em 1 Timóteo 2,9. Não é necessariamente não é isso, mas pode ser, e nós devemos levar isso em consideração. Agora, a adoração aceitável requer uma postura de reverência, não de pretensão, como está em Hebreus 12:28. Assim, uma pessoa modesta representa a si mesmo, nem muito alta, nem muito baixa, no sentido de que ela compreende tanto a dignidade quanto a humildade de ser transformada pela graça de Deus. Então a modéstia então é simplesmente o reflexo externo da verdadeira humildade cristã. Ela oblitera o orgulho ao abraçar a realidade de que um cristão é uma criatura amada, e sob essa luz a presunção torna-se absurda, porque ela é amada e ela mesma, em si mesma, é indigna desse amor. Então a grandiosidade torna-se risível, não é? Quando ela pensa na graça que a salvou. Então a celebridade se torna, o culto à celebridade, ou a ideia de ser celebridade, se torna uma coisa monstruosa. Então para Calvino, o evangelho remodela radicalmente nossa visão de nós mesmos, como aqueles criados à imagem de Deus, providos por sua bondade, redimidos apenas por misericórdia, transformados por sua graça e chamados a uma missão. E aqueles que pertencem a Cristo não vivem mais para si mesmos. Agora, a grande coisa é esta. Por exemplo, Calvino escreve: somos consagrados e dedicados a Deus para que possamos pensar, falar, meditar e não fazer nada exceto para a glória de Deus, um sólido glória. E ele expande isso, dizendo que se nós não somos de nós mesmos, mas do Senhor, fica claro de que erro mais nós devemos fugir, e para onde devemos dirigir todos os atos da nossa vida. Ele diz então: não somos de nós mesmos, não deixe nossa razão nem nossa vontade, portanto, influenciar nossos planos e nossas ações. Não somos de nós mesmos, não vamos, portanto, ver como nosso objetivo buscar o que é mais conveniente para nós, segundo a carne. Não somos de nós mesmos. Na medida do possível, então, ele diz, Calvino, esqueçamos-nos de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, ele afirma: nós somos de Deus. Vivamos, portanto, para Ele e morramos para Ele. Somos de Deus. Então deixe sua sabedoria e, portanto, reger a sua vida e não a nossa. Não é? A sabedoria dele deve reger todas as nossas ações. Somos de Deus. Então que todas as partes, Calvino diz, de nossa vida se esforcem para Ele como o único objetivo legal das nossas vidas. O quanto lucrou aquele homem que, tendo sido ensinado que não era seu, né? Quanto lucrou Calvino tendo sido ensinado que não era seu? Isso tirou o domínio e o governo da sua própria razão para que ele pudesse entregar esse domínio a Deus. Então, como consultar nosso interesse próprio
ele diz, é a pestilência que mais efetivamente leva à nossa destruição. O nosso refúgio de salvação é não ser sábio em nada aos nossos próprios olhos, não ser sábio em nada por meio de nós mesmos ou da cultura do humanismo secular, da cultura humana, do saber humano, mas seguir somente a orientação do Senhor. Então a modéstia e a humildade brotam de um coração transformado pelo Espírito de Cristo. Assim que estamos convencidos de que Deus cuida de nós, escreve Calvino, nossas mentes são facilmente levadas à paciência e à humildade. Por que nos exasperamos no sofrimento? Porque achamos que a vida é sobre nós e então somos facilmente levados à impaciência e não à paciência, porque temos uma visão errada de quem nós somos. Não há modéstia em nossa avaliação. Então o Espírito Santo nos molda com uma espécie de moderação que dá preferência total a Deus e também dá preferência aos outros, e que nos guarda de sermos, Calvino diz, facilmente levados à agitação, ansiedade, depressão, né? Então a modéstia reflete quando experimentamos a liberdade de ter que provar nosso valor a Deus ou aos outros. Nós paramos de querer provar nosso valor. Então a vida de Calvino refletiu essa realidade, apesar dele ser um dos homens mais usados por Deus na história, apesar das portas que se abriram para ele por meio de sua escrita, redes de conexões, ele estava empenhado diretamente em evitar cuidadosamente a celebridade. Quando as Institutas foram publicadas em 1536, ele teve tanto sucesso em seu objetivo de não adquirir fama que ninguém em Basel sabia que ele era o autor. E pelo resto da sua vida, por onde passou, ele teve cuidado de esconder. Ele diz, abre aspas, que eu era o autor daquela performance. Então, Calvino até procurou evitar um ministério mais amplo em Genebra. Ele não queria ficar lá, ele queria ir para um lugar mais obscuro para estudar e escrever. Ele diz, tendo resolvido continuar na mesma privacidade e obscuridade para sempre. E ele foi atraído para o centro das atenções apenas quando William Farel o advertiu que, com uma terrível imprecação colocada sobre Calvino, de que se ele se recusasse o cargo, ele estava recusando o chamado de Deus para que com os dons dele ele abençoasse a igreja. E nos breves comentários autobiográficos que ele escreveu no ano em que morreu, né, Calvino, nós vemos um vislumbre de sua própria surpresa com a mão soberana de Deus em sua vida. Ele diz, Deus me guiou de tal maneira por diferentes reviravoltas e mudanças que nunca me permitiu descansar em nenhum lugar, até que, apesar da minha disposição natural contrária, ele me trouxe ao conhecimento público. Eu fui levado, não sei como se fosse a força, para as assembleias imperiais, onde, querendo ou não, eu tive a necessidade de aparecer diante de olhos de muitos homens. Não é? Então não é nenhuma surpresa então que alguns dias antes de sua morte, Calvino exortou e exigiu dos seus amigos a não serem aqueles que se exibam ostensivamente e com confiança, ele diz, arrogante, insistem que todas as suas opiniões devem ser aprovadas por todo mundo, não é? E não se preocupasse ao defender a verdade, muitos te desaprovem. Em vez disso, ele implorou a eles que se comportassem com modéstia, mantendo-se bem distantes de toda soberba mental ou intelectual. Para Beza, a modéstia de Calvino, forjada por sua visão da glória de Deus, do solo Deo Glória, né, do amor redentor de Cristo e do poder capacitador do Espírito Santo, era a sua característica definidora. Então, após o enterro de Calvino, Beza capturou tudo isso em alguns versos. Ele diz, porque nessa tumba humilde e despercebida, não é, anônima, Calvino foi colocado, aquele que era o pavor da queda de Roma, lamentado pelos bons e temido pelos ímpios, por todos que conheciam sua excelência reverenciada, acabou numa tumba anônima, não é?
de quem o próprio eu da virtude pode aprender a virtude, e jovens e velhos podem discernir seu valor da modéstia. Sua modéstia, que foi seu melhor amigo constante na terra, Beza diz nos seus versos, foi que colocou essa pedra não esculpida com um nome tapando a sua tumba. Ó terra feliz, Beza diz, enriquecida com o valor de Calvino, não é? Aquela terra que recebeu o seu corpo, mas essa terra é mais duradoura do que o mármore que tenta colocar a fama eternizada, não é? Como a escrita sobre o mármore. Então eu diria que Calvino estava livre para ser esquecido. Na velha Genebra, né, no terreno do colégio que Calvino fundou, se ergue agora um imenso memorial de pedra para os 4 líderes da reforma protestante. Em seu centro estão relevos imponentes de Calvino, Beza, Farel e John Knox, que de todos foi o que eu não tinha mencionado antes, nasceu em 1513, morreu em 1572. Calvino certamente detestaria aquele monumento. Mas o monumento é uma metáfora, né? Nós vivemos em uma cultura que teme a obscuridade e a irrelevância. Nós nos comparamos com os outros e construímos nossas próprias plataformas na esperança de não sermos esquecidos. Tentamos nos distinguir à custa da humildade e modéstia que honra Cristo. Nós abrimos mão da modéstia que honra Cristo e pagamos o preço de abrir mão disso, que devia marcar nosso caráter cristão, para sermos reconhecidos. Calvino, ele gostaria que fôssemos livres de tal esforço, para que um só Deo Glória fosse verdade em nossas vidas. Porque por mais que alguém possa ser distinguido por dotes ilustres, e talvez Calvino foi um dos maiores, ele deve considerar consigo mesmo que eles não foram conferidos a ele para que ele possa ser autocomplacente e se autopromover esses dons que Deus dá, para que ele possa se exaltar ou mesmo para que ele possa se estimar, pensar mais e melhor de si mesmo. Então, deixe, em vez disso, o coração e a mente ocupar-se em corrigir e detectar suas faltas, e ele terá abundante ocasião para humildade, então, diz Calvino. Em outros, ao contrário, considerará com honra o que houver de excelência nas outras pessoas, e por meio do amor vai encobrir a falta dos outros, não é? Então o homem que observa essa regra não sentirá dificuldade em preferir os outros antes de si mesmos, não é? E isso também Paulo quis dizer quando acrescentou que eles não deveriam ter consideração por si mesmos, mas por seu próximo, ou que não deveriam ser devotados a si mesmos. Portanto, é bem possível que um homem piedoso, não é, viva de tal maneira que cada vez mais isso seja expressado. Isso deve ser nosso chamado. Nós podemos considerar Calvino com razão um herói da fé, mas ele não se via assim. Desculpa, a Juju está ajudando aqui. A humildade então ensinou ele a andar modestamente diante de Deus e dos outros, e no final a liberdade de se deitar em um túmulo esquecido, um túmulo sem lápide, sem um nome escrito, um túmulo destinado ao esquecimento. Realmente eu diria que a vida de Calvino foi um sólido Deo Glória, e a nossa vida não deve ser menos do que isso. Ele morreu com 54 anos, eu tenho 54 anos. Nós nunca podemos dizer que tivemos pouco tempo, e também nunca devemos gastar nosso tempo na promoção de nós mesmos, mas apenas do reino de Deus, para que nossa vida seja realmente um sólido Deo Glória. Amém, queridos. Amém.